Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Safira Santos e hoje eu tô aqui para dizer para vocês como começou essa minha paixão desenfreada mesmo pelos livros. Gente, foi quando eu tinha 13 anos de idade. Eu comecei a ler o livro Fallen. Minha irmã mais velha já lia muito livro. Tipo, ela adorava, baixava vários e-books, porque na época a gente não tinha condição de comprar o livro. Aí ela baixava e lia vários livros. E eu ficava olhando, tipo assim, ela ficava no celular o tempo inteiro. Aí eu ia lá perguntar pra ela o que tava acontecendo, se ela tava falando com alguém. E ela falava, não, tô lendo livro. Encontrei esse site aqui que eu baixo um monte. E eu não me importava, não me interessava muito. Até que um dia, uma leitora tenta convencer a outra a se tornar leitora também, que é o que eu faço hoje em dia com os meus amigos. Inclusive, uma amiga minha se tornou leitora realmente voraz por causa de mim, porque eu falava muito sobre os livros que eu tava lendo pra ela. Aí quando tava resenha, eu falava assim, amiga, lê também, você vai adorar, você vai gostar, vai ser muito legal. E ela simplesmente engatou nessa empreitada aí de ler livros, e hoje ela é realmente uma devoradora de livros, e fica me perguntando, e aí, tem algum livro bom pra me falar, a gente troca ideia, ela me fala livros novos também, que ela encontra, cara, encontrei esse livro aqui, é muito bom, me conta a história do livro, realmente tornei ela leitora. E foi o que minha irmã fez comigo. Aí ela pegou e falou assim, cara, você devia tentar, é muito legal, uma experiência muito boa ler. Aí eu peguei e falei assim, tá bom. Fui lá e li o meu primeiro livro, que foi Fallen. Primeiro livro que eu li na minha vida. Aí eu já fiz até um vídeo aqui sobre esse livro. Eu deixei a resenha para vocês verem aí a história dele, como é que ele é um romance gótico. É bom, tá bom? É muito bom para quem gosta de romantasia. Caso vocês queiram entender porque eu gostei tanto, tá aí o vídeo. Vocês podem vir aqui no canal. E aí eu li esse livro primeiro e eu me apaixonei pelo livro. Eu me apaixonei pelo gênero de romantasia, de fantasia. Eu gostei tanto da maneira que a autora colocava os sentimentos dos personagens ali nas páginas, nos livros. Eu entendia, tipo, conceitos de relacionamento, lendo as páginas dos livros. Eu entendia muito do que ela colocava ali dentro da história. E eu falei assim, cara, parece até que eu tô assistindo uma série, só que lendo essas palavras. E eu gostei muito. E depois disso, eu continuei sendo desenfreada, lendo todos os livros que eu encontrava. E aí ela me perguntava, porque ela já tinha lido essa saga antes, ela falava, e aí, o que tu tá achando do livro? Eu falei, cara, adorei. E o livro, se eu não me engano, tinha uns 4, 5, 6 livros. Essa saga da Lauren Kate é muito grande. Então eu fui ler todas as outras sagas e olha que eu não era uma pessoa de ler mesmo, de leitura, mas eu gostei, eu fui ler todas as outras sagas, fui ler todos os outros livros e falei assim, cara, eu gostei, eu curti muito. E depois disso eu comecei a ler muitos livros de fantasia. Depois eu passei para livros só de romance. Depois eu passei para livros de terror, que eu gostava também. Hoje em dia eu não leio tanto. Depois eu passei para livros de ficção científica. E assim foi surgindo a minha paixão pela leitura. E depois eu fiquei, tipo, viciada. Nunca mais eu parei de ler. Desde os meus 13 anos eu comecei a ler e li muito. E isso me ajudou muito com a minha dicção. Com a minha dicção me ajudou muito. E também me ajudou muito quando eu tentava ler alguma coisa em público. Quando eu tinha alguma coisa no trabalho para poder fazer na escola e apresentar, eu ia lá e me lembrava, cara, mas eu já li muito livro. Eu sei como é que se fala essa palavra aqui. Tipo, eu sei como é que é o conceito. Então as pessoas até me elogiavam, porque quando eu tinha que fazer uma redação, eu era a pessoa que terminava a redação primeiro. Quando a gente tinha que ler alguma coisa em voz alta, eu era a pessoa que, tipo, conseguia ler melhor, sabe? Que não engasgava nas palavras, que não parava na metade. E aí as pessoas me perguntavam como é que eu conseguia, como é que eu conseguia ser tão boa. Eu falava, cara, eu leio. Eu leio muito. Eu leio, eu já entendo as palavras, às vezes tinha, tipo, eu lia livros que tinha palavras muito estranhas. Só que como eu tava gostando tanto da história, eu tava tão interessada, eu ia lá no Google, pesquisava o que era e continuava a leitura. Então, a partir disso, eu consegui entender como falava aquela palavra e também eu consegui entender os significados. Então, muitas vezes, quando eu estava lendo algum livro importante, assim, no ensino médio, na escola, os professores nem precisavam falar para mim, olha, isso aqui significa isso, porque eu já sabia, devido a tanto que eu lia. E, tipo assim, todas as minhas amigas sabiam que eu era bem devoradora de livro mesmo, sabe? Eu gostava muito. Aí elas até ficavam comentando, tipo, e aí, qual é o livro que você tá lendo esse mês? Qual é o livro que você tá lendo da semana? Porque tu devora livro, né? Toda vez que alguém tava lendo livro, alguém falava, ah, essa filha que gosta disso, ela gosta de ler esse tipo de livro assim. Ela que é maluca por livros, por leitura, fala com ela.
Todo mundo já sabia que eu adorava, era o meu hobby. E continuou sendo isso a partir do momento que eu cresci. E depois os livros começaram a se tornar muito mais interessantes, porque tinham temas que eles abordavam dentro dos livros que acontecia realmente na vida real. E os livros passaram a se tornar importantes, passaram a se tornar muito famosos aqui na internet, na rede social. Antes mesmo de se tornar famoso no TikTok, no YouTube, em todas essas redes assim, eles já eram importantes, interessantes, tanto na escola, quanto em círculos sociais. Às vezes que eu chegava, tipo, ia fazer um curso por fora, falavam muito de livros, eu gostava muito, livros de referência de autores importantes. E aí eu falei assim, cara, eu tô gostando muito disso. E aí, eu e a minha irmã conhecemos o aplicativo do Wattpad, que é um aplicativo que dá pra você ler livro. Eu baixei ele no intuito de ler, fui lá, baixei ele, vi que tinha vários livros legais, e eu achei muito interessante que eu poderia ler livros e também poderia mandar mensagem depois para a pessoa que tinha escrito o livro. Eu ia lá, tipo, no chat, nossa, gostei muito do seu livro, e a pessoa me respondia, porque são livros escritos por pessoas, não são autores que foram publicados. São pessoas que têm histórias, assim, mirabolantes, assim, na cabeça, né? Histórias muito boas, e elas vão lá, escrevem e colocam ali na plataforma para você ler. E eu gostava porque eu tinha essa interação com os autores que escreveram aquilo ali. Aí eu entrei pela essa plataforma só pra ler mesmo. E depois eu falei assim, cara, eu leio tanto, eu acho isso tão interessante, vou começar a escrever. Comecei a escrever livro. Tipo, se você entrar no Wattpad também, se vocês quiserem depois eu falo aqui o meu nick. Eu tenho vários livros escritos no Wattpad. E se tornou um vício pra mim. Ler e escrever, ler e escrever. Era leitura escrita, leitura escrita. Tipo assim, realmente eu fiquei viciada. Tinha dias que eu chegava da escola, tipo assim, eu cheguei da escola meio-dia. Entrava no meu quarto, trancava a porta, só saía de lá meia-noite. E tava lendo ou tava escrevendo. Era a minha fonte de entretenimento preferida. Era o que eu mais gostava de fazer. Ler e escrever, ler e escrever. Eu não vou dizer que foi ruim, não foi ruim, porque me ajudou em muita coisa na minha vida. Por exemplo, me ajudou muito a escrever melhor, me ajudou muito na dicção. Quando eu fui tentar aprender a me comunicar melhor, eu entendi que a única coisa que eu tinha que aprender mesmo era a lábia, assim, do negócio, porque as palavras eu já conhecia. Então me ajudou muito também teria que fazer redação, alguma coisa assim, um texto, redigir alguma coisa, consertar ortografias. Minha ortografia nunca foi realmente ruim, assim, eu nunca tive erros claros, assim, muito grandes de pontuação, muito grandes de você não sabe colocar o A, o R, o alfabeto, você escreve a palavra errado. Poucas vezes você ia ver na minha ortografia, graças aos livros, porque eu já conhecia as palavras. Então, tipo assim, me ajudou bastante. Vamos dizer que eu te aconselho muito a ler, se você for uma pessoa que gosta, porque isso não te ajuda somente a melhorar a sua mente, a sua mente ser mais rápida, não te ajuda só na sua inteligência, no seu intelectualismo, mas também te ajuda a crescer como pessoa, porque apesar de ter livros, assim, que eu admito, tem temas que é muito basiquinhos, assim, que não vai te ajudar em nada, você crescer na sua vida, só pra você ler ali, se entreter, ser um entretenimento pra você e depois você ir embora, é só isso. Mas tem livros que abordam temas muito importantes, como, por exemplo, o livro É Assim Que Acaba. Eu vou fazer um vídeo sobre ele logo, logo, porque eu tô querendo muito falar sobre esse livro. Mas o livro É Assim Que Acaba. Ele aborda o tema de casamento tóxico, aborda o tema de agressão verbal, agressão física, e ele faz isso de uma forma que você entende, tipo assim, mesmo que você não seja uma pessoa que tenha passado por esse relacionamento, você já fica atenta que caso um dia você passe por isso, esses são os sinais, é assim que a pessoa vai agir, é assim que começa. Então, tipo assim, existem livros que podem te alertar para muitas coisas importantes da sua vida. E o livro É Assim Que Acaba, até se tornou filme, tá? Tem um filme lá, até com aquela atriz que fez Gossip Girl, que ela era a Serena em Gossip Girl, e ficou muito bom também, eu até elogio, porque foram muito fiel ao livro. Então tem temas muito importantes, que abordam coisas extremamente importantes, que podem ser um diferencial para sua vida, podem te ajudar até a fazer redação do Enem, gente. Na época que eu fiz o Enem, me ajudou muito nisso. E depois eu até mostro pra vocês, se vocês quiserem. Eu fiz uma redação do Enem que eu utilizei como base, assim, um exemplo, para um tema que tinha caído um livro que eu tinha lido.
e utilizei uma frase do livro e eu lembrava do nome da autora, eu lembrava de como ele tinha se escrito a história dele e usei ali e tirei uma nota boa. Na redação eu tirei uma nota boa. Então, assim, te ajuda em muita coisa que você nem repara, tipo assim, você nem nota que poderia te ajudar, mas te ajuda. Então, aconselho vocês a lerem, tá? Aconselho vocês a terem esse tipo de entretenimento na vida de vocês, porque é muito bom. Tem muitas leitoras surgindo por aí hoje em dia no mundo, que são muito importantes também. Eu acho que são muito importantes para a sociedade, sim. E eu acredito muito. Eu tenho um sonho, gente, muito grande de ser escritora, muito grande mesmo. E eu, tipo, já tenho vários livros escritos e eu acredito que vai se realizar em breve. E quando se realizar, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pular muito de alegria, agradecer muito a Deus, porque Deus sabe de todos os meus sonhos, e também vir aqui e compartilhar com vocês. Obrigada por ter assistido o vídeo. Não esqueça de comentar no canal, se inscrever. Coloque aí na descrição. Você gosta de ler? Se não, você já leu algum livro, mesmo que por obrigação, na sua escola, na sua faculdade, no seu curso? Você acha que isso é importante na sua vida? E também coloca aí pra mim, se você é uma leitora, devoradora de livros, qual é o livro que você quer que eu leia? E se eu já tiver lido também, eu venho aqui falar minha opinião pra você. Qual livro que você quer que eu faça o resumo? Qual livro que você quer que eu faça a tese inteira aí? E que eu dê ou spoilers, ou o resumo da história inteira, ou que eu vim aqui somente pra dar minha opinião, ou somente pra contar detalhes importantes. Obrigada por ter assistido o vídeo até o fim. Até a próxima.